Quando ela estava desfilando, um passo ou outro falhava. Só que ela seguia. Se ele gostar de você, muito provavelmente você vai fazer a campanha e pode mudar a sua vida. Quando ela falava, as ideias às vezes embaralhavam. Só que ela continuava. E tinha mais coisas estranhas acontecendo. Era o calorão e aí vinha essa ansiedade descontrolada, assim, um cansaço extremo. Eu lembro que eu fiquei 17 dias sem dormir. Era o corpo avisando, mas... Eu vou dar conta, eu vou fazer funcionar, sabe? Eu tenho muito trabalho, eu não posso parar agora. Quem mais se identifica? O trabalho empurra e ela, como muita gente, foi deixando para depois. Era agosto de 2023. Carol Ribeiro, modelo e apresentadora, estava com 43 anos. Um misto de será que é menopausa, será que é síndrome do pânico? Não era nenhuma coisa nem outra. Comecei a tomar muitas coisas. Vitamina? Por conta e risco de vitaminas e suplementos. Fui em endocrinologistas que não eram endócrinos, assim, que, enfim, você tá com falta de ferro, falta disso, falta de algumas coisas e você tá com problema na tireoide. Tava tudo muito confuso, poucas informações ainda, mas uma pessoa entrou nessa história e ajudou bastante, Carol. Na verdade, uma amiga tua, uma luz pra mim. Uma modelo que trocou as passarelas pela medicina. A doutora Ana Cláudia Michels, nossa guru. Oi. Ana Cláudia, top model famosa, hoje é geriatra. Dona, eu tô tomando tudo isso aqui. Devo. Aí eu falei, olha, tu não tem hipotireoidismo, tu não tá com deficiência de ferro, vamos voltar pro teu médico, que te conhece o teu histórico, para de tomar tudo isso. Ela parou. Procurou seu ginecologista, que indicou neurologista. Ele pediu uma ressonância magnética e tudo clareou. E eu lembro que eu chorava muito. É o nome de uma doença que tem um peso muito grande, né? Carol tem esclerose múltipla. O pouco que eu sabia era o que eu tinha visto de algumas pessoas vindo a público falando sobre esclerose múltipla e o cenário não era nada bom. A Cláudia Rodrigues é um exemplo. Exatamente, né? A Cláudia, ela não tinha, na verdade, os remédios que existem hoje de alta eficácia não existiam ainda, os tratamentos eram outros, né? A atriz Cláudia Rodrigues foi diagnosticada em 2000. Eu fiquei com uma dormência no braço durante alguns dias. Outras atrizes, como Guta Stresser, Ana Beatriz Nogueira, também falaram publicamente que têm a doença. E não é à toa que até agora eu só citei mulheres com esclerose múltipla. É que nós temos mais chance de desenvolver essa doença, que é causada por predisposição genética. Em torno de 2 a 3 vezes mais mulheres do que os homens, em torno dos 20, 30, 40 anos que começam os sintomas. Estatisticamente, os homens tendem a ter a doença mais agressiva, que afetam mais mobilidade, mais equilíbrio, coordenação. 40 mil brasileiros convivem com a esclerose múltipla, uma doença crônica que atinge o sistema nervoso central. O sistema imunológico ele vai atacar o cérebro e provocar essa lesão na bainha de mielina. A capinha que reveste os nossos neurônios, que comanda o impulso nervoso. Quando uma lesão acontece nesses trajetos, é que vem os sintomas da doença. As lesões da esclerose múltipla são esses pontos esbranquiçados. Dependendo de onde as lesões se formam, elas podem afetar alguma função. Se afetar a área da visão, por exemplo, a pessoa vai apresentar uma dificuldade visual. Se afetar uma área que comanda a sensibilidade do corpo, vai haver uma dormência, um formigamento. São muitos sintomas variados, aí depende do paciente e da característica da doença nele. Os sintomas podem ser confundidos com outros problemas de saúde, como aconteceu com a Carol. Ou eles podem aparecer e desaparecer depois de um tempo, quando a crise passa. Não é um diagnóstico simples. Por isso, fique atento a isso. Quando alguma coisa é muito intensa e duradoura, sabe? Uma fadiga inexplicável, independente do grau de atividade física, os médicos têm que estranhar um sintoma tão persistente, que não é explicado por alterações simples, corriqueiras dos exames de sangue, por exemplo. Os sintomas da Carol duraram mais de um mês em 2023. E bem antes disso, a doença deu um primeiro alerta. Então, em 2015, eu perdi o movimento do braço esquerdo. Era um formigamento
E realmente eu ficava sacudindo a mão como se eu tivesse dormido em cima desse braço. Mas passou e ela seguiu a vida. Os remédios barram o surgimento de outras lesões no cérebro. Por isso é importante descobrir logo. São medicamentos para regular ou reduzir a função do sistema imunológico. No SUS tem tratamento para essa doença? Em cada estado do Brasil existe um centro de referência e eles têm acesso a diversos medicamentos e medicamentos complexos, inclusive, e acabam ajudando muitas pessoas pelo Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, só o Amapá não tem um centro especializado desse tipo na rede pública. Dr. Rodrigo começou 25 anos atrás num desses ambulatórios do SUS, em São Paulo. E na Santa Casa existe o primeiro centro de referência para tratamento de esclerose múltipla. E dali eu comecei a acompanhar os pacientes e me interessei. Em 25 anos o senhor viu muita coisa mudar? Mudou muito. A expectativa dos pacientes era, quando começava a esclerose múltipla, era ficar muito debilitado fisicamente, né? Cadeira de rodas e acamados, né? Hoje, a doença não evolui dessa forma. Cláudia Rodrigues está hoje com a doença bem mais controlada. E eu acredito que um dia o doutor vai chegar com uma notícia de um dos congressos que ele venha assim, olha, agora ela vai regredir. Cura ainda não existe, mas por acaso Carol acertou em cheio. Dr. Rodrigo vai trazer novidades de um congresso sobre esclerose múltipla que aconteceu essa semana em San Diego, na Califórnia. Lá, eles discutem novos métodos de diagnósticos e medicamentos. A Carol é uma pessoa reservada e ela abriu a vida dela e eu tenho certeza que isso vai ajudar muito as pessoas. Muita gente falou comigo, mandou mensagem assim, ai, que bom que você está falando. Teve gente que nunca começou um tratamento por medo do tratamento. Tem gente subindo o Monte Everest. Essa Carol de agora aprendeu uma coisa e quer muito compartilhar. Parem para se escutar, parem para escutar os recadinhos que o corpo tem, assim. Quanto antes a gente descobre e tem o diagnóstico, mais eficaz é o tratamento.